Agora, há a opção das escolas poderem escolher entre 45 ou 90 minutos, 45 ou 90 minutos para as cargas horárias desde o 5º ao 9º ano, em todas as disciplinas, exceto no 6º, exceto na educação física. E, surpreendentemente, o programa de educação física que está em vigor, né, diz que o tempo da educação física é de 45 mais 45 mais 45. Não é? Portanto, há aqui uma contradição gritante entre aquilo que o Ministério decide hoje, através deste normativo, e aquilo que decidiu através da homologação do próprio programa de educação física. Não é? Porque é o tempo de 45, 45, 45, é o que diz o programa de educação física. A única exceção é da educação física. Não é? A educação física que, portanto, tem que ser tempos de 90 minutos. Não é? Tem que ser tempos de 90 minutos, mas vão ter sempre um tempo de 45 minutos. Agora, as escolas podem escolher entre 45 a 90 minutos. Não é? 45 a 90 minutos. E quem deve decidir é o Conselho Geral. E quem deve decidir é o Conselho Geral. A oposição, o nosso parecer, diz claramente que essa é uma das competências do Conselho Pedagógico e não do Conselho Geral. Porque o Conselho Geral tem competência para se pronunciar sobre os horários, mas não tem competência para decidir sobre os horários. É que nós estamos a entregar ao Conselho Geral, que é um órgão representativo da comunidade, uma questão pedagógica, uma questão curricular, que deve pertencer por inteira competência ao Conselho Pedagógico. E aquilo que nós chamamos a atenção no parecer do Conselho Nacional de Educação é que deve ser o Conselho Pedagógico e não o Conselho Geral a tomar a decisão, porque o 75/2008 da Gestão e Administração das Escolas já diz, não atribui essa competência ao Conselho Geral. Unicamente o Conselho Geral pode pronunciar-se sobre os horários. Portanto, não concordamos que seja o Conselho Geral, mas sim o Conselho Pedagógico a tomar essas decisões. Isso é apontado como uma inovação em termos da racionalização da carga horária e é apontado como um exemplo da flexibilidade curricular. Podemos dizer que é uma flexibilidade dicotómica entre 45 a 90. E digamos que daqui a 2 ou 3 anos, quando se fizer um levantamento, certamente a maioria das escolas estarão a optar por horários, por uma opção de 45 minutos e não de 90 minutos, possivelmente. Estou aqui a lançar uma mera hipótese. Talvez a organização curricular dos horários será mais orientar-se mais para os 45 minutos e menos para os 90 minutos. Não é? Isto já é... Anteriormente, a primeira proposta dizia que no horário semestral, já se poderia escolher o horário semestral, o horário anual, e que algumas disciplinas obrigatoriamente não poderiam ter essa opção. Por exemplo, a língua portuguesa e a matemática. O Ministério agora deixou cair isso e coloca para todas as áreas, com exceção da educação física, a escolha dos 45 ou dos 90 minutos. Quanto a nós, no Conselho Nacional de Educação, achamos que este não é um princípio de flexibilidade, mas de uma escolha dicotómica, e que nós consideramos que a autonomia da escola também se verifica ao nível desta opção. Mas também receamos que esta opção irá originar, sobretudo, opções na base dos 45 minutos e não tanto na base dos 90 minutos.
porque uma aula de 90 minutos implica outras metodologias, implica um outro trabalho didático, implica a utilização de outros recursos e que certamente poderão ser colocados de lado, e porque esta era uma inovação que foi introduzida pelo 6/2001 e que agora, portanto, pura e simplesmente se acaba com ela, sem que sejam discutidas as vantagens e as desvantagens de termos uma aula de 45 ou 90 minutos. Não há qualquer discussão sobre as vantagens ou desvantagens. Há uma outra decisão do Ministério da Educação, que é a de acabar com um par pedagógico na disciplina, na área curricular não disciplinar de Educação Visual e Tecnológica no 5º e 6º anos. Da área no 5º e 6º ano, não é? Acaba com o par pedagógico. É só um professor, o que contraria o próprio programa de Educação Visual e Tecnológica. Ou seja, porque irá transformar a Educação Visual e Tecnológica num programa teórico, onde os professores não vão poder dividir os alunos por turnos e onde não vão poder manusear certos materiais. Aliás, eu tive a oportunidade de falar, antes de elaborar o parecer, com alguns professores de Educação Visual e Tecnológica, e eles disseram o seguinte: determinados materiais que nós utilizamos na sala de aula e que revelam ou proporcionam alguma perigosidade, não é?